Se você viajasse 250 milhões de anos para o passado, estaria testemunhando o surgimento dos dinossauros. Uma das principais teorias é que os dinossauros evoluíram de uma espécie conhecida como Archosaurus. Esses eram os répteis dominantes que surgiram durante o final do período Permiano. Para alguns, eles podem até se parecer com os dinossauros. E isto se deve ao fato de que eles eram ancestrais dessas incríveis criaturas. Com o tempo, os arcossauros se dividiram em dois grupos. Um desses grupos deu origem aos crocodilos e o outro aos dinossauros, que continuaram a evoluir para milhares de espécies diferentes. Uma das principais características desenvolvidas por eles foram as habilidades bípedes. Os primeiros dinossauros andavam sobre duas pernas, liberando os membros dianteiros para outros usos, como pegar comida e se defender. E esse é apenas o início de sua jornada evolutiva. Vamos viajar de volta no tempo há 250 milhões de anos e testemunhar a história dos dinossauros em 10 minutos. Período Triássico. Ao entrar nesta nova era, vai reparar que os dinossauros que andam por aí são bastante diferentes dos que está habituado a ver. Sabe, normalmente pensamos nos dinossauros como criaturas gigantescas, mas ainda como esses dinossauros estão crescendo em tamanho à medida que viajamos no tempo. Mas por enquanto vamos ver o que está acontecendo com a Terra. Durante o período Triássico, o supercontinente Pangaea começou a se fragmentar, alterando lentamente os climas e ecossistemas globais. O clima era geralmente quente e não havia calotas polares, criando um forte contraste com o que você está acostumado a ver na Terra moderna. A vegetação também era muito diferente e foi crucial para a sobrevivência e a evolução dos dinossauros. As plantas também têm características diferentes. Algumas são resistentes, outras nutritivas e outras potencialmente venenosas. Cada uma delas influenciará a dieta e as estratégias de adaptação de diferentes espécies de dinossauros. Por falar nisso, o que os outros dinossauros estão fazendo nessa época? Primeiros exemplos de como os dinossauros podiam crescer. Mas espere, eles são ainda maiores do que isso. Além de suas formas impressionantes, os dinossauros não eram as criaturas dominantes durante o Triássico. Tinham que compartilhar seus ambientes com muitos outros organismos, todos lutando pela sobrevivência nos diversos ecossistemas. Esse foi o caso até que o período Triássico passasse por um grande evento de extinção. Isso provavelmente foi causado por atividade vulcânica maciça, mudança climática e possivelmente até mesmo por alguns pequenos impactos de asteroides. Isso terá um efeito significativo sobre a vida na Terra e levará à extinção de várias espécies. Mas nem tudo foi ruim, especialmente para nossos dinossauros. Esse momento preparou o terreno para trazer novas oportunidades a essas espécies, levando-as a dominar a Terra. Agora, em vez de os dinossauros simplesmente sobreviverem, é aqui que eles prosperam. Ao longo de milhões de anos, diferentes espécies foram evoluindo e os dinossauros são agora os governantes da Terra. Elas se espalharam pelos continentes, dominando as florestas exuberantes e os desertos áridos. Ocupando essas áreas estavam alguns dinossauros enormes, com os quais você provavelmente está muito mais familiarizado. O Archaeopteryx foi um elo crucial entre as aves e os dinossauros. Se você esperar mais 100 milhões de anos, eles evoluirão para as aves que conhecemos hoje. Espere, isso é um spoiler? Após 56 milhões de anos, o período Jurássico chega ao fim. Isso ocorreu depois de mais um evento de extinção. Felizmente, esse é um problema menor. Entretanto, devido à mudança climática, à atividade vulcânica e à alteração do nível do mar, algumas espécies estão sendo extintas. Isso mais uma vez muda a paisagem à medida que os dinossauros entram em sua era final. Período Cretáceo. Ok, entramos agora no período Cretáceo. E enquanto viajamos por esses milhões de anos, você deve ter notado que algo está faltando. Certo, uma das maiores estrelas dos dinossauros ainda não apareceu. Diga olá para o Tyrannosaurus Rex. Equipado com uma mandíbula poderosa e dentes incrivelmente afiados, o T-Rex dominou o Reino Cretáceo. Era um dos predadores mais dominantes que a história já viu. Essa fera colossal não estava apenas catando restos de comida. Era um caçador ativo que perseguia suas presas com uma visão aguçada e um olfato apurado.
Entre suas refeições favoritas estavam os herbívoros de grande porte, como o Edmontosaurus. Mas o T-Rex não parou por aí. Ele enfrentaria oponentes formidáveis como o Triceratops e até mesmo outros terópodes menores se a oportunidade surgisse. Com suas poderosas mandíbulas cheias de dentes de 30 centímetros e seus fortes membros posteriores que lhe permitiam correr a velocidades de até 40 km por hora, o T-Rex era um mestre da caça. Mas esse período não estava repleto apenas de animais enormes como o T-Rex. Olhe ao redor e você também notará ainda mais dinossauros com penas no período Cretáceo. Mas nada disso importa quando consideramos o que acontece em seguida, o evento cataclísmico. Enquanto você está com os dinossauros há milhões de anos, um asteroide está vindo em direção à Terra. Então, de repente, ele bate, criando uma enorme cratera com 150 quilômetros de largura e 20 quilômetros de profundidade. Naturalmente, algo tão grande causa um impacto devastador no mundo, que o mudará para sempre. A colisão do asteroide é enorme, mas seu impacto é sentido muito tempo depois da colisão inicial. Devido à colisão maciça, o ambiente muda drasticamente. Começam a ocorrer quedas significativas de temperatura e os detritos da colisão começam a bloquear o Sol. Isso afeta não apenas a saúde dos dinossauros, mas também seu suprimento de alimentos. Esse evento devastador extermina 75% das espécies da Terra, muitas das quais são os dinossauros que estivemos observando durante todo esse tempo. Mas não se preocupe, nem todos os dinossauros foram extintos. Os dinossauros baseados na aviação que vimos anteriormente conseguiram sobreviver ao impacto do asteroide e acabaram evoluindo para pássaros. Consequências. Agora que a maioria dos dinossauros está extinta, abriu-se o caminho para os mamíferos se diversificarem e expandirem seu impacto no mundo. Com menos concorrência, os primeiros mamíferos podem agora prosperar e assumir o controle, que lentamente, ao longo do tempo, permitiu que os seres humanos evoluíssem, construindo o mundo que conhecemos hoje. Os dinossauros continuaram a evoluir por mais 165 milhões de anos, mas ainda há muito que precisamos aprender sobre eles. Por exemplo, você sabia que nem todos os dinossauros tinham sangue frio? Alguns deles podem ter sido de sangue quente, ou até mesmo ambos.